Como assim? Porque é um conjunto. É o braço direito e o braço esquerdo. Você não vai montar um e deixar o outro. Então a gente vai ter que falar das duas ou das três aulas, tá? Para a montagem. Então a montagem ela é bem tranquila. Então, ó, etapa número 1, página 112. Todo o projeto, você vai ver, vai ser tudo sempre assim. Primeiro você fala de uma descrição, ó, montagem do braço, utilizaremos os itens. Aqui ele não está falando, mas o certo que seria eu ter uma tabelinha descrito, né? Escrito mesmo, todas as peças. Aqui na página 112 ele não mostra assim, mas o certo era ter. Por quê? A pessoa vai olhar na lista, colar, parafuso, tá? Ele está falando isso na parte de baixo de forma mais separada, mas o interessante era ter uma tabelinha, entendeu? E a pessoa ia pegar a tabela e olhar. Então, todo projeto robótico tem que ser assim, porque são pecinhas muito pequenininhas, e se não tiver essa descrição, né, a pessoa se perde, entendeu? A pessoa não consegue fazer. Então, por isso que tem que ter essa, essa tabelinha. Então, a pessoa vai olhar, tal peça, tal peça, tal peça, né? Depois que você olha na lista, você vai ter que ir separando por ordem. A lista tem que ser assim, número 1, número 2, número 3, número 4. Cada peça separada dessa forma. Então, ele está falando aí, né? Recomendamos que organize os componentes em grupos para facilitar, né, no processo de montagem. Então, aqui a gente vai separar. Ó. Passo 1. No kit, utilizaremos as peças de acrílico protegida por um adesivo. Então, a gente vai tirar esse adesivo. É um adesivo de proteção, na página 112. Tá? Depois, aí, ele fala que antes de começarmos a montarmos e separar os parafusos, conforme a tabela abaixo, esta etapa fará muita diferença. Facilite o seu trabalho. Então, aqui, ó, está mostrando através de desenho, que é bom, ajuda os tamanhos dos parafusos. Para na hora de montar, a gente saber. Tem todos os tamanhos. Aqui ele passa para a etapa número 3. Agora que começamos a separar as peças que irão compor o nosso braço robótico, vamos à sua montagem. A primeira parte consiste na base. Então, o braço ele vai ter uma base, que senão não fica de pé, né? Ele não vai ter um corpo propriamente dito, né? Ele não vai ter pé, não vai ter o braço, ele não é um robô inteiro, ele é só o braço, né? Então, ele tem que ter essa base. Então, a primeira parte consiste na montagem da base. Então, a base aí, ó. A base é a mesma coisa ao processo anterior. Ele vai ter que ter uma tabelinha mostrando todas as peças que tem a base. Separa os componentes conforme a lista. Você vai ter que ter sempre uma lista. Não para entender? O que é importante você entender aqui? Como que é o projeto. Então, todo início de projeto, ele mostra o desenho do projeto já montado e vai ter uma lista para a pessoa olhar a lista e separar o componente. Depois que tem essa tabelinha lá, placa de base, colar, 4 parafusos, suporte, 4 porcas, 2 parafusos, o pé e o servo. Você vai ter que, depois dessa lista, olhar na lista e ir separando. Separando, 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 separando. Olha lá, ele separou o servo, separou as porcas, página 114. Separou os parafusos, os pés de silicone, o suporte do servo, parafuso de milímetro, colar e a placa da base. Estando separado, fica fácil na montagem, tá? Separou tudo igual na foto aí, ele começa a montagem. A montagem é uma outra etapa. Então ele recomeça uma outra etapa. Tá vendo aí, ó? Página 114, ó. Número 1. Ele vai explicar, aí aqui é a etapa que você vai explicar
detalhadamente o que tem que ser feito. Porque quem pegar esse projeto em mãos consegue montar. Lá, de forma detalhada, ele vai falar: coloque os 4 pés de silicone aos 4 cantos da placa base. Lado inferior, insira os 4 parafusos de 20 milímetros nos buracos ao redor da área vazada da placa base, do lado inferior, de forma que as pontas dos parafusos fiquem para cima. Olha lá. Foi isso que ele fez aí. Olha lá, inseriu, ficou para cima. Tá? Então ele mostra através das fotos qual que é o processo. Então, isso que ele explicou escrito, ele mostrou aí, ó, através da foto. Número 2 é a mesma coisa. Ele vai falar: agora coloca as 4 porcas, dos 4 parafusos até que fiquem pela metade. Olha lá, ele demonstra isso. Como é que foi feito? Através da foto. Número 3. Coloca o suporte de servo acima dos parafusos de 20 milímetros, já fixado na base. Olha lá, ele fez isso. A foto ele mostra também. Tem uma série de fotos na página 16. Etapa 4. Com os buracos alinhados, vai alinhar o buraco, comece a parafusar um pé até que os parafusos fiquem perfeitamente encaixados e o suporte esteja plano. Olha lá, ele fez isso. Aqui ele mostra, dá uma observação, que ele fala: cuidado ao parafusar as peças, pois como são de acrílico, podem trincar de acordo com a força. Então é acrílico. Então aqui ele está dando a dica que você não pode apertar muito, senão ele trinca. Ele é acrílico, né? Então assim que terminar, rosqueie as porcas até o final para travar o quadrado, né? Então ele mostra aí também. Colar servomotor. Utilizaremos o colar para mantermos o servomotor fixo. Então, o colar tem esse objetivo, ao braço robótico. Então, nesse passo, utilizaremos outras vezes no decorrer da montagem do braço, já que o nosso braço possui 4 servomotores. Então, ele vai mostrar aí como fazer isso por 4 etapas. Passe o fio do servomotor por dentro do colar, número 1. 2. Alinhe a fenda do colar de acordo com o servo, onde os fios se encaixam. 3. Coloque o colar na parte de baixo do servo. 4. Pressione levemente para que o colar se encaixe ao servo. Foi isso que ele fez aí. Aí ele mostra o resultado e o que foi feito. Como foi feito. As fotos aí. Página 118. Olha lá. Agora que você já colocou o colar no servo, vamos fixá-los ao suporte do servo. Então, nessa etapa, utilizaremos os 2 parafusos M3 de 8 milímetros. Então, adicione o colar com 4 bases. 2. Parafuse os 2 parafusos M3 de 8 milímetros para que o servo esteja fixo ao suporte do servo. Lá ele mostra as fotos de como tem que ser feito. Página 119. E aí, fala: pronto, a base está pronta. Reserve-o para o encaixe. Então, você vai separar para fazer os encaixes agora, tá? Então, agora aí ele vai montar a outra parte, que é o esqueleto. Então, ele recomeça, né, uma outra parte, que é a montagem do lado esquerdo do braço. Então, com a base pronta, iremos para o nosso próximo passo, que será a montagem do lado esquerdo do braço. Aí é a mesma regra, tá vendo aí?
é a mesma regrinha. Como assim? Ele vai ter uma lista também, com todos os componentes, para aquela coisa que eu já falei. A pessoa pegar a lista na mão para ela fazer a separação. Lá dele vai separar, ó, peça por peça para poder montar. Separando assim fica mais fácil. Ela separe a placa, separou tudo. Aí você vai começar a montar mesmo. Porque as peças já tá tudo ali, a lista tá ali. Qualquer coisa da dúvida que você tiver, você olha na lista, né? Olha lá, dele vai. Número 1. Passe o fio do servomotor por dentro do colar. Mesma coisa que o outro. Alinhe a fenda do colar de acordo com o servo, onde o fio se encaixa. 3. Coloque o colar na parte de baixo do servo. 4. Pressione levemente para que o colar se encaixe ao servo. Olha lá, fez isso. Página 120. Na 121, ele vai falar, agora como fizemos antes, prenda o servo à peça retangular, usando os dois parafusos de 8 milímetros. Ele mostra a foto para ficar bem claro aí. Ó. Número 3. Coloque os parafusos de 12 milímetros através dos furos que estão no encaixe da peça retangular. Com os parafusos encaixados, coloque as porcas com apenas meia volta. Então não pode colocar inteiro. Então ele mostra através das fotos também na 121. Na 122, ele vai demonstrar, vai falar, observação. Caso você prefira os parafusos de 12 milímetros, poderão ser colocados também depois, tá? Você quer deixar mais forte aí o braço, né? Pode fazer isso. Então, ele dá uma outra observação, página 122. Note a direção do fio e a maneira como o servomotor fica para fora a partir da parte lateral, tá? E aí ele parte para a próxima etapa, construindo as primeiras alavancas. Para a criação da nossa primeira alavanca, utilizaremos, ele fala também da mesma forma que a gente falou, né? Todo início do projeto não tem uma lista, a lista que ele está colocando detalhada aí, ó. Tem um braço de movimentação do servo, parte branca, uma alavanca reta, um parafuso de 6 milímetros. Aí, depois disso, ele vai falar, número 1, fixa o braço de movimentação do servo na alavanca reta. Então, ele vai começar a falar das etapas de montagem, com parafuso de 6 milímetros. Foi isso que ele fez, certo? Número 2, com a alavanca pronta, parafuse com braços de movimentação do servo, utilizando parafuso de 8 milímetros. Esta será sua primeira parte em movimentando e levantando, que você poderá ajustá-lo mais tarde. Então, esse ajuste aqui, o que ele fala que vai poder ajustar mais tarde? Porque dependendo do movimento, se ele estiver muito apertado, ele não consegue movimentar nada. Então, você vai poder ajustar o parafuso. Até fala uma coisa aqui, ó, que é importante que ao parafusar, que foi o que eu falei, né? Aí ele fala o que eu falei. Tem que ajustar esse parafuso. Aqui ele fala anexando a alavanca e a peça retangular. Então, encaixa o braço de movimento na parte móvel, servomotor, e só pressione levemente. Então, você vai fazer aqui um teste. Ele mostra a foto 123, que é os testes dos movimentos, para ver se o movimento está legal. Se não está muito apertado o parafuso, você vai erguer, abaixar o braço, né? Número 2, página 124. Com os nossos servos motores são menores, é possível girá-los na mão. Então, gira
no sentido horário, tá? Então você vai fazer esse teste, tá? Ele fala aí, até dá uma nota aí, ó. Os servos possuem 180 graus de movimentação, até que ele pare totalmente. Então, quando ele parar, retire o braço de movimentação e encaixe-o normalmente. Olha lá, ele fala isso. Você vai fazer a movimentação para poder fazer o encaixe do servo. Quando tiver feito isso, vira o servo no sentido horário, o mesmo deve percorrer todo o caminho como a imagem. Caso isso não aconteça, retire o parafuso e retire o passo anterior. Ótimo. O lado esquerdo do braço está pronto. Então aqui ele destacou etapa por etapa nossa foto do braço montado. Então na próxima aula construiremos o lado direito do braço robótico. Então aqui a gente já vai para a aula número 8, que é a construção do braço robótico 2, que é o lado direito. Esse lado direito é a mesma construção. Então você acaba meio que decorando, porque você vai fazer a mesma construção agora do lado direito, tá? É a mesma coisa, é a mesma coisinha que foi explicado. Então construindo o lado direito do braço, mesma coisa. Tem uma tabelinha com todo os materiais. Então, até repete para quando você pegar um projeto, seja qualquer projeto em mãos, você consegue fazer. Tá? Tem que ter essa lista. Ó. Então, ele mostra uma lista e depois que você pegar essa lista em mãos, toda essa lista, é como você ir em um mercado, se você já foi em um mercado com seus pais aí, seus pais, por mais que não tiver uma lista na mão, em mente ele já vai o que tem que pegar. Só que com a lista, pode ser que seus pais cheguem em casa e falem, esqueci tal coisa. Por quê? Por causa da lista. Então a lista é muito importante. É como você ir no mercado com a lista. Você vai olhando a lista, vai colocando no seu carrinho. Aqui é a mesma coisa. Você pega a lista, você vai separando para na hora de montar ficar fácil. Então na página 128 aí, da aula 8, que é o braço direito, ele fala isso. Coloca o colar, ele separou, aí ele vai começar a montar. Ó. Colocar o colar, etapa 1. Ele fala como tem que ser feito. Então, toda etapa tem que estar separada, depois você vai falar detalhadamente como que vai montar. Passo colar do servomotor, como fizemos anteriormente. Observe cuidadosamente a orientação acima, os parafusos de 8 milímetros para prender o servomotor da placa retangular irregular. Lá ele mostra a foto. Ele vai para a parte 2. Na parte traseira da peça retangular, né, irregular, insira os parafusos de 2 milímetros. Tá? Você vai inserir. Rosqueie as porcas até que fiquem niveladas com a extremidade dos parafusos. Lembrando, se preferir, poderá colocar os parafusos depois. Então ele mostra a foto de como vai ficar. Aqui é até interessante aqui que isso aqui funciona para qualquer equipamento, tá? Qualquer equipamento que você nunca montou, é interessante você tirar foto dele montado e desmontando, tirando a foto, né? Quando você está desmontando lá ele de forma física, né? Número 4, página 130. Ela fixa a alavanca para o exterior da peça lateral, tá? Que é o RH com um parafuso de 6 milímetros. Olha lá, ele mostra como que é de forma detalhada aí, a foto. Número 5 ainda aí, ó, novamente encaixa o braço de movimentação do servo já montado e gire o servo no sentido horário até que ele pare. Então você vai fazer um teste aí, na verdade, né? Para ver como que está a movimentação. Número 6. Insira o parafuso de 6 milímetros na ligação paralela do braço de movimentação do servo da placa irregular do braço direito e a rosca e rosqueie, né? A rosca
na placa irregular. Então ele mostra o que é isso, olha lá, através da foto de forma detalhada. Então o lado direito está pronto. Ele mostra aí, né? Que na próxima etapa, na página 132, ele vai fazer a montagem da gabine de movimentação. Observe que a regra ela é a mesma. Olha lá, ele fala aí, né, o que vai ser feito. Então chegamos a uma das etapas mais importantes, que é requer atenção. Mesma coisa. As peças, por que requer atenção? São peças meias, tá vendo? Iguais, né? Tem lado certo. Mas aqui ele tem a mesma coisa, os componentes. Uma lista dos componentes e a separação dos componentes por partes mais próximas. Tipo, tem a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Separar essa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pois 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Separa. É isso que ele está fazendo aí, ó, por partes. Número 1, fixa a junção central da alavanca, né? Central com o LH. Observe a orientação do parafuso. Ele mostra através da foto. Depois a construção da base. Ele mostra aí, ó, na página 134. Esse passo é um passo mais curto, porém requer atenção. Então, use os dois parafusos longos para anexar esse braço de movimentação da base da gabine e corte as extremidades dos parafusos se quiser. Tá? Aí ele fala, mas preste atenção, muita atenção, na orientação dos encaixes, tanto da base quanto do servo. Então ele está mostrando aí, ó, a foto, forma aí para a pessoa não errar. Número 3, união de velhos amigos. Então ele dá esse nome aí, né? Agora vamos juntar todas as peças da cabine de movimentação de braço que iremos montar nesses últimos passos. Aqui você vai precisar de mais do que duas mãos, né? Por isso, preste bem atenção nos fatos. Então, ele vai falar de forma detalhada aqui, ó. Ele vai falar: pegue a parte esquerda do braço e as laterais da gabine e encaixe com os parafusos de 12 milímetros. Lembre que eu falei que você podia deixar para depois. Então você pode encaixar tudo e depois colocá-lo nos parafusos e as porcas. Após isso, você vai encaixar a parte de elevação central, que é a curva, a base da gabine, igual mostrado acima. Por isso, vai montar o lado direito, encaixando, parafusando os parafusos de 12 milímetros. Ele mostra a foto, agora a parte das mãos. Tá na foto, na página, isso que ele falou tá na página 34. Aqui agora, vamos para a próxima etapa, que ele vai mostrar tudo isso que ele fez. Agora, aperte, mas não aperte demasiado. Então, aqui, é que o aperto não pode ser tão forte, senão ele não faz o movimento. Então, ele mostra as fotos aí, para 135 e 136, como que ficou. Tá? Ele mostra as fotos, vai ficar mais fácil para você montar aí. Então, na página 137 do livro 11, ele vai falar aí: adicione a junção central. Olha lá. Ela é meia, tá vendo? Então, ele vai explicar detalhadamente aí de forma escrita primeiro. Então, usando as duas porcas restantes e os dois parafusos de 2 milímetros, conecte a junção central das alavancas. Gire as duas alavancas para que fiquem, né, na mesma linha. Encaixe a junção e parafuse, cuidando para não apertá-la demais e trincar a peça. Essa é uma
das partes mais difíceis da montagem. E se você chegou até aqui, com certeza vai chegar até o fim com êxito. Então aqui ele fala que essa parte é mais difícil, mas tem uma série de fotos com que você consiga montar. Aí ele mostra na página 138, ele montado. Então, tendo isso em mãos, essas fotos, fica muito fácil de montar, né? De montar aqui, que ele está de forma detalhada. Olha lá, ó. Próxima etapa aí na 138. Prende a gabine e a base. Então, esse é o passo que recomendou que você deixe para final, para não forçar o servo da base, né? Então, a escolha é sua. Cuidado sempre, porque ele é de acrílico, né? Então, pode trincar. Então, este é um dos passos mais fáceis de seguir. Encaixe o braço de movimentação no servo e gire totalmente no sentido horário, até que trave. Após isso, encaixe a gabine de modo que ela gire 180 graus. Igual, né? Mostre a figura acima, após isso, coloque o parafuso do servo e aperte. Cuidado para não apertar muito, para não travar o servo. Então aqui ele sempre fica preocupado com isso, ele mostra a foto na página 139 também aí. Porque se apertar muito, o servo motor não vai ter força para levantar, né? Então tem que tomar cuidado. Então adicione o antebraço direito e esquerdo. Então é isso que ele vai fazer agora. Então ele vai explicar. Sempre ele fala o que é a etapa. Está observando? Fala o nome da etapa e o que a etapa vai fazer. Então aqui, o que você tem que observar é como que o projeto está sendo feito, né? Lista de materiais, lista dos materiais, separação dos materiais, depois montagem. A montagem, você vai falar o nome da montagem e vai escrever de forma detalhada o que você fez. Igual tá aqui, ó. Olha lá. Pegue a alavanca central e dois parafusos de 6 milímetros e prenda ela à alavanca da elevação esquerda do braço e a alavanca reta, igual mostra a imagem acima. A imagem acima está mostrando como que é feito isso. Ao lado direito, vamos precisar do centro da alavanca 1, espaçador, alavanca da garra e dois parafusos de 10 milímetros. Então ele até fala aí, ó, na página 140. Olha lá, como que é isso aí. Os parafusos de forma detalhada. Certo? E aí ele mostra a conclusão. Essa é a conclusão da página 140 e 141. Certo? Aí, ó, é a parte final, né? Esse construção 3 é a construção da garra. Então o braço ele tá pronto, ele tá montado, falta a garra. A garra que é a mão, vamos dizer assim, né? Falta a mãozinha aí, a montagem da mão, que é a aula número 9. Ele vai explicar como fazer a montagem da mão, certo? A montagem da mão aí, ok? Que é o processo final da montagem, certo? Então essa aí a gente vai deixar para a próxima aula aí, tá bom? Para eu explicar essa montagem do braço aí. Talvez a gente fale da montagem do braço, já tá pronto, a montagem da mão aí, da garra, da próxima aula, demonstrando esse projeto aí. Então, na próxima aula a gente entra na aula número 9 aí. Desculpa aí o engano que eu tive no final, no começo aí. Tava gravando a aula em outro lugar, depois que eu percebi. Tá tudo Desculpa, bem, professor. eu não vou acelerar, eu não vou falar dessa mão, não.
Então, na hora que vem, talvez a gente vê a 9 e vê a 10, tá? Que a 10 ele fala da programação. E a gente praticamente finaliza aí o livro número 11, tá? Na hora que vem. Então, a gente vai ver a aula 9 e a 10. Então, eu não vou muito mais além aí, não. Então, na hora que vem, a gente vai falar do livro 11 e aula 9, beleza? Tudo bem aí? Sim, professor. E aí tá de forma detalhada, tá? Toda vez que você quiser montar na volta, se quiser ir lá montar na escola, a gente pode ir, a gente vai seguir essas etapas. Tá tudo escrito aí, tá vendo? Tudo detalhado. E a gente consegue na prática montar o braço robótico. Ele tem um servo motor que vai dar um movimento. Quem dá o movimento? O servo motor. Você vai através da Arduino lá, da Arduino, jogar a programação para esse servo motor. E aí o programa, o que o programa vai fazer? Aula 10 aí. Ele vai programar, mostrar como programar o braço para ele se movimentar. Então, toda etapa, todo o trabalho de robótica vai ter esse trabalhão aqui que eu falei, esse projeto, né? Essa construção. Depois que você construiu, você vai ter que programar ele. Beleza? Gente, boa semana aí, Ian. E na hora que vem, Você também, professor. na aula 9, beleza? No livro 11, aula 9. Tá bom? Boa semana para você. Até a próxima aula. Tá bom? Até a próxima aula, Tchau, professor. tchau. Bom fim de semana. Boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.